e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de Deus por isso. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, engrandecer o teu nome, dizer que só tu és Deus, só tu és o dono dos nossos corações. Papai, em nome de Jesus Cristo, recebe esse momento em que dedicamos a ti, cada um de nós, cada um que está participando desse grupo, os que irão participar. Papai, nesse momento, nós entregamos com louvor, com adoração, com oração, este momento nas tuas mãos, Pai. Abençoa o Renato, que vai trazer a palavra hoje, e abençoa cada um de nós, nos edificando na palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Que bênção estarmos aqui mais uma vez reunidos. Tudo para a honra e glória do Senhor. Que ele possa crescer mais e mais e que nós possamos diminuir mais e mais, né? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, passamos aí da metade do livro, né? Glória a Deus. E nós finalizamos no último encontro que tivemos, no último estudo que tivemos, finalizamos a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E, como nós vimos, eles foram ali, chegaram em Antioquia da Síria, né? Contaram as bênçãos, né? Foi bênção, reuniram toda a igreja e relataram quantas coisas Deus fizera, né, com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E permaneceram ali em Antioquia da Síria, né, muito tempo ali, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então foi realmente uma viagem maravilhosa, né? Nós viajamos junto com Paulo e Barnabé em cada cidade, em cada sinagoga, né, em cada perseguição que eles sofreram. E agora nós temos aqui uma controvérsia que houve ali na igreja primitiva, né? Algo relacionado à doutrina. Então é maravilhoso quando nós acompanhamos, né, Paulo e Barnabé em suas viagens, né, para propagar o evangelho, mas a gente viu ali a igreja crescer, viu os problemas, né, viu as dificuldades, viu as perseguições, viu os judeus, né, gentios sendo convertidos, e nós iremos agora ver judeus que não aceitaram, né, que na verdade não aceitaram, mas eles começaram ali a querer impor algo ali para os novos convertidos, né? Então, nós vimos na viagem, né, que muitos judeus não aceitaram a pregação de Paulo, muitos saíram de uma cidade para outra, né, saíram de Antioquia da Psídia, saíram de Icônio, foram encontrar Paulo e Barnabé em Listra, em Derbe ali, e fizeram contenda contra eles, e nós finalizamos o capítulo, no fim dessa viagem, né, lá ficaram por não pouco tempo, né, por algum tempo, como diz o versículo 28, e durante esse tempo levantou-se nessas questões doutrinárias, as questões relativas à doutrina, né, à forma deles se relacionarem com o Senhor, né? Então, inclusive, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas foi por conta, né, dessas coisas doutrinárias, né, para colocar alguns pingos nos is. E houve uma controvérsia, como nós iremos ver aqui, dentro da própria igreja do Senhor, e era necessário resolver essa controvérsia para que não acabassem tendo divisões dentro da igreja, né, que a paz pudesse reinar novamente na igreja do Senhor Jesus. Então, vamos ler o primeiro versículo aqui, ó. Atos 15, versículo 1, né? Se você tiver Bíblia, leia, claro. Sempre é bênção acompanharmos nas Santas Escrituras. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, nós temos aqui a primeira questão doutrinária aqui aparecendo na igreja, né? A carta de Paulo, né? Esse tempo aqui que, como eu falei, esse tempo que eles permaneceram, que não foi muito pouco tempo, em Antioquia, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, e a carta aos Gálatas, ela vem justamente combater essa influência maligna, né, perniciosa aqui desses falsos mestres judaizantes, por assim dizer, que nós iremos tratar hoje, né? Então,
É importante nós ressaltarmos que sempre vai haver problemas na igreja, né? Hoje, muitos são os problemas, ainda mais porque ela é formada, né, claro, por homens imperfeitos. Nossa obrigação é resolver esses problemas para que a igreja não perca a comunhão, né, não perca o foco em crescer, evangelizar, né, fazer novos membros, né, fazer novos crentes. Então, só teremos perfeita harmonia na Jerusalém celestial, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, esses irmãos, eles desceram da Judéia, né? A gente sempre atenta para essa palavra descer, né? A Judéia ficava numa região mais alta, então eles descem da Judéia e vão ali para a cidade de Antioquia, da Síria. Então, eles vieram da Judéia e começaram a ensinar os novos convertidos de que era necessário, né, que eles seguissem a lei de Moisés, né? A lei dada por Deus a Moisés. Então, os gentios convertidos, eles estavam sendo recebidos na igreja pelo batismo, não era pela circuncisão, eles eram batizados, eles criam em Jesus, eram batizados e já se tornavam membros aí da igreja. Então, eles estavam se tornando cristãos sem se tornarem judeus. E nesse ponto surge essa tensão dentro da igreja do Senhor, né? Então, nós temos que era necessário confirmar essa conversão dos judeus, né? Será que a fé sem Jesus era válida sem as obras da lei? É isso que nós vamos responder hoje. Será que pois, esses crentes poderiam se dar por convertidos em Jesus? Então, a fé sem Jesus seria válida sem as obras da lei? Então, todas essas questões já tinham sido respondidas lá atrás, no capítulo 13, né, que foi um divisor de águas. Capítulo 13 foi aquele capítulo ali em que Paulo, ele dá aquele testemunho, aquele capítulo em que Pedro, né, dá o seu testemunho ali na igreja do Senhor, né, ele dá um testemunho ali tremendo, e nós tivemos também a viagem missionária de Paulo, ele pregando ali, né, e os gentios se convertendo. No capítulo 11, nós tivemos também Cornélio ali, tivemos inclusive Pedro defendendo ali, né, questionam Pedro por que ele tinha comido em casa de gentios, por que ele tinha tido comunhão com os gentios, e ele responde ali, ele faz a sua defesa, se eu não me engano, no capítulo 12, né, o capítulo 12 tem a defesa ali de Pedro, capítulo 11, né, tem a defesa de Pedro. Então, todas essas questões vão ser respondidas hoje, né, apesar de nós já tivermos essa meio que resposta aí no capítulo 11, no capítulo 13, mas muitos aqui não estavam gerando essa contenda, né? Então, esses irmãos, nós iremos ver depois, eles eram do grupo dos fariseus, que se converteram e aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Eles não desceram ali para Antioquia com o intuito de se alegrar com a igreja, né, pelas notícias da viagem missionária, pela notícia das boas novas sendo pregadas para os gentios. Ao contrário, eles queriam jogar um balde de água fria e dizer que os gentios não podiam ser salvos, a menos que se circuncidassem, né, e observassem a lei de Moisés. Então, sabemos que eles estavam espalhando uma doutrina que não era correta, porque Deus mesmo estava confirmando. O Senhor não faz acepção de pessoas, né? Paulo tinha dito isso quando chegou ali na casa de Cornélio. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, lá no capítulo 11, na defesa de Pedro, o Espírito Santo fez um mover no meio da família de Cornélio, e Pedro mostra isso para a igreja. Ele fala que quando ele começou a pregar ali para Cornélio e para sua família, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse que João, ele ia batizar com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. Pois se Deus concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor, quem era eu para que pudesse resistir ao Senhor? Então, o próprio Senhor já tinha resolvido todas essas questões. Agora era a hora da igreja resolver entre eles ali, né? Parece que alguns irmãos não estavam duvidando ali do poder de Deus ainda, né? Todos nós somos salvos mediante a fé em Jesus. Esses falsos mestres aqui ensinavam que a fé em Jesus não era suficiente para a salvação. Pregavam que sem a circuncisão, né, sem o costume de Moisés, eles não podiam ser salvos. Era necessário, era como se eles quisessem, né, que os gentios primeiro se convertessem ao judaísmo e depois se tornassem cristãos.
Importante nós lembrarmos que nós estamos no início da igreja primitiva. É normal que essas questões sejam levantadas. Estamos falando de pessoas aí que por muitos anos estavam acostumados a agir conforme a lei de Moisés, né? Essa transição, ela teria que ser bem discutida, né, e direcionada pelo Espírito Santo. E era uma preocupação da igreja, né, claro, né, porque logo existiriam muito mais cristãos gentios do que cristãos judeus. O número de cristãos gentios convertidos iria superar o de judeus convertidos. Com esse número maior e com o passar dos anos, a lei de Moisés aqui, segundo eles, poderia sumir, né? Estavam com medo que sumisse. Então gerou essa contenda, né? O versículo 2 fala que, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Então, Paulo e Barnabé, eles que eram, e outros líderes da igreja aqui, né, resolveram subir ali para Jerusalém. Paulo e Barnabé, eles acreditavam, claro, que as leis do Antigo Testamento eram importantes, mas não eram pré-requisitos para a salvação. A lei não poderia salvar, a salvação é só pela graça, alcançada pela fé em Jesus Cristo. Ninguém poderia ser considerado justo diante de Deus. Ninguém pode se salvar pelos seus próprios esforços, é apenas pela graça do Senhor. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é mais graça. Paulo fala isso na sua carta aos Romanos. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras. Então, essa contenda que surgiu na igreja, essa discussão entre Paulo, Barnabé e aqueles irmãos que haviam descido de Jerusalém, ela gerou, né, uma não pequena discussão, e eles resolveram subir a Jerusalém para reunir todos os apóstolos, né, reunir os presbíteros da igreja, os anciãos, com respeito a essa questão. Então, Paulo e Barnabé, eles não aceitaram essa imposição e defendem a verdade com todo vigor. Segundo os irmãos, né, como nós já falamos, a menos que os gentios que se tornaram cristãos se circuncidassem, que observassem a lei, se sujeitassem às leis cerimoniais, eles não seriam salvos. Então, mesmo após serem batizados, mesmo após o Senhor Jesus ter confirmado, esses irmãos aqui, esse grupo de fariseus crentes aqui, eles queriam que eles guardassem os sábados, se circuncidassem, né, fizessem a distinção, observassem a lei, adorassem no templo, né, celebrassem as festas judaicas, tudo aquilo que a lei ordena. Eles queriam que os gentios convertidos seguissem todas essas coisas, né? Então, segundo Hernandes Dias Lopes, o que está em jogo aqui nesse capítulo 15 é a própria essência do cristianismo. O caminho da salvação está em jogo. O evangelho estava sendo questionado. Fundamentos básicos da fé aqui sendo discutidos. E resolve-se aquela questão, claro, levando ao crivo da igreja, né, ao crivo de Pedro, de João, de Tiago, né, Tiago aqui, irmão de Jesus, como nós iremos ver. Então, tinham que levar ali para os colunas da igreja. Então, essa questão, ela tinha que ser resolvida, né, tinha que ser resolvida para que a igreja voltasse a crescer, a igreja voltasse a focar no evangelismo, né, nas missões, na pregação da palavra do Senhor. Os gentios tinham ou não que aderir à lei e às tradições judaicas para serem salvos? Vamos ver o que foi que houve, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Essa delegação aí vai para Antioquia, né? Claro, para resolver esse impasse, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Se eles optassem, é interessante porque é o seguinte, ó, se optassem pelo não, ou seja, que os gentios não precisariam observar a lei, não precisariam observar a tradição, os gentios continuariam do jeito que estavam, sendo salvos apenas pela graça por meio da fé. Se optassem pelo sim, ou seja, os gentios teriam que se converter primeiro ao judaísmo, serem circuncidados para depois serem salvos, o cristianismo ele seria apenas uma seita do judaísmo, uma ramificação do judaísmo. Não era de interesse, né? Claro, não era
não estava correto, porque o próprio Senhor tinha confirmado todas as salvações, batizou todos os crentes ali, os samaritanos, os gentios. Então o Senhor tinha feito um mover do Espírito Santo em pessoas que não seguiam, né, não seguiam as leis do judaísmo. O versículo 3 fala o seguinte, ó, enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então, eles vão descendo ali, a delegação vai descendo ali e passa na região da Fenícia, né? Eles estavam lá em cima, lá em Antioquia, então tinha que passar por Tiro, tinha que passar por Sidom, pela região da Fenícia, que hoje ali é o Líbano, e eles desciam ali pela Galileia, pela Samaria, eles iam narrando ali o que tinha acontecido na viagem missionária. E todos se alegraram ali, né, narrando a conversão dos gentios, e grande alegria foi entre todos os irmãos. E você vê que a igreja, que Paulo e Barnabé aqui não perdem tempo, né? Você vê que eles iam para uma reunião para resolver uma questão, e no caminho já iam visitando as igrejas, já iam dando testemunhos, testemunhos eram contados para que os irmãos se alegrassem ali sobre o sucesso da pregação para os gentios, as bênçãos, né, foram relatadas mais uma vez aí, tudo quanto Deus fizera, claro, né, e todos os irmãos ficaram cheios de alegria, causaram grande alegria a todos os irmãos, né, glória a Deus, glória a Jesus, e é esse o sentimento que nós temos que ter, né. A palavra do Senhor fala em Lucas 15:7, Jesus fala, né, que haverá grande alegria no céu quando um pecador se arrepende. Nós temos que ter também essa alegria, né, por pessoas que vão aceitando Jesus todos os dias, se alegrar com a conversão, se alegrar com os testemunhos de vitória, né, com os testemunhos de cura. Temos que nos se alegrar com a mensagem do Evangelho, né? Tendo eles chegado a Jerusalém, versículo 4, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então, eles foram recebidos em Jerusalém, né, e anunciaram todas as maravilhas que o Senhor fizera. Então, eram muitas maravilhas, né? A gente vê aqui que já está se tornando repetitivo. Ó. Eles anunciaram em Antioquia da Síria, assim que chegaram, ficaram lá algum tempo, começaram a descer para Jerusalém para resolver uma questão, foram anunciando na Fenícia, foram anunciando em Samaria e anunciam agora em Jerusalém tudo quanto Deus fizera. Onde Paulo e Barnabé, onde aquela comitiva encontrava pessoas crentes, eles falavam das bênçãos do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, tudo que Deus havia feito estava sendo anunciado, né? Todas as bênçãos contadas ali, né? Glória a Deus. E no versículo 5, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, né? Como nós falamos, um grupo dos fariseus aí que haviam crido, dizendo é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, logo que chegaram em Jerusalém, oposição. Os irmãos que eram do grupo dos fariseus, né, levantaram novamente aquela questão que gerou discussão lá em Antioquia, né, lá no início do capítulo 15. Irmãos, crentes aqui bem conservadores, né, fariseus ali mesmo, defensores ferrenhos de que os gentios deveriam sim seguir as leis judaicas. Negavam a obra suficiente de Cristo para a salvação. Não é só Jesus, não é só crer em Jesus e ser batizado, não. Você tem que seguir a lei, tem que guardar o sábado, ser circuncidado. Então, o texto ele nos dá a entender aqui, né, que Paulo e Barnabé chegaram ali e alegraram todos os irmãos ali, né? Paulo e Barnabé eles falaram aqui com grande multidão aqui, no versículo 4, né, fala que eles foram recebidos pela igreja e relataram tudo quanto Deus fizeram, todo mundo se alegrando, mas no 5 já se levanta alguém para querer tirar a alegria dos irmãos, né? Não, eles precisam ser circuncidados, é de um lado aqui eu contando testemunho e do outro irmão, não foi assim não, isso não pode, não, é contra a lei da física, não, é contra a medicina, mais ou menos assim que aconteceu. Então, os fariseus que tinham sido, né, opositores vorazes ali de Jesus, quando Jesus estava pregando no seu ministério, agora os que se converteram ainda estavam com
com esse pensamento aqui, né, de ser necessário a observância da lei. Sempre tinha, né, os fariseus, eles tinham grande antipatia pelos gentios. Então, essa controvérsia foi levantada, a delegação foi para Jerusalém e, novamente, começa-se aqui a discussão, né? Vamos ver qual foi o desenrolar aí dessa reunião que vai ter, né, desse concílio, né, podemos chamar assim, concílio de Jerusalém, né, reunião dos apóstolos, dos presbíteros, né, Paulo, Barnabé, Pedro, todos estão aqui nesse concílio na cidade de Jerusalém, né? Então, glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 6 fala que então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então, a igreja se reúne para deliberar sobre esse assunto. Os apóstolos, né, os presbíteros, algumas outras traduções falam em anciãos. Então, todos reunidos ali, nada, você vê que era tudo em comum acordo, né? Nada era julgado de forma separada, mas eles se reuniam para ouvir a opinião de todos, né? Glória a Deus. A palavra do Senhor fala isso, né? Paulo fala isso, que tudo tem que ser feito com decência e ordem. Deus não é um Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 33. Então, eles tinham que responder aquelas questões, né, que nós discutimos, nós já falamos aqui, que se seria necessário os gentios se submeterem aos ritos judaicos para serem salvos, seria o cristianismo um complemento do judaísmo, seriam as obras da lei uma necessidade complementar da fé. Então, essas questões vão ser respondidas, né? Glória a Deus. Então, versículo 7, que havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, Pedro, ele se levanta aqui, né? Pedro tenta acalmar a todos, né? Que bênção, né? Ele faz aqui um pequeno discurso aqui, 5 versículos. O apóstolo Pedro novamente volta a aparecer aqui no livro de Atos. E ele foi uma peça fundamental aqui no esclarecimento de tudo. Pedro era um dos líderes da igreja, um das colunas, né? A palavra dele tinha muito peso. Então, vamos entender aqui o que Pedro está falando. No versículo 7, Pedro começa falando que ele mesmo foi levantado para levar a palavra aos gentios. O testemunho de que Pedro deu ali sobre o mover do Espírito Santo na casa de Cornélio, né, em toda a família de Cornélio, nos seus amigos, era conhecido por todos. Pedro fala isso, ó. Pedro tomou a palavra e lhes disse, versículo 7, irmãos, vós sabeis que... Então, todos sabiam ali. Vós bem sabeis, né, em outras traduções, era de se admirar, né, que houvessem essas discussões, porque Pedro deu o seu testemunho. No capítulo 11, né, um dos títulos aqui da minha Bíblia, ele fala assim, a defesa de Pedro, e Pedro relata tudo o que aconteceu na casa de Cornélio. Ele estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos, testemunho bem forte. A gente estava admirado porque essa questão aconteceu, essa questão foi levantada aqui, mas não todos sabiam, né, como Deus havia escolhido a Pedro para que os gentios ouvissem a palavra do evangelho. Os apóstolos tinham censurado Pedro ali, porque ele tinha comido, né, tinha se associado com os gentios, e Pedro tinha dado o seu testemunho, e Pedro traz à memória esses acontecimentos. Vós bem sabeis, né, que o Senhor me escolheu ali, que eu fui na casa de gentios, e o Espírito Santo batizou todo mundo, né, todos foram batizados nas águas e tudo mais. Pedro afirma que ele foi escolhido dentre os apóstolos naquela ocasião para que os gentios ouvissem
a palavra do Senhor, né? Pedro, de fato, ele abriu a porta para os judeus e também para os samaritanos e para os gentios, né? Você vê como o papel de Pedro é importante. Foi Pedro quem primeiro pregou para os judeus ali no Pentecostes, para os samaritanos em Samaria após a pregação de Filipe, e para os gentios na casa de Cornélio, né? Jesus tinha dado as chaves para Pedro, Pedro estava abrindo todas as portas aí, né? Para os judeus, os samaritanos e para os gentios. É interessante porque a gente sempre conhece, né, que Pedro é conhecido como o apóstolo dos judeus e Paulo dos gentios, mas foi Pedro que pregou primeiro para os gentios, né? Pedro foi o pioneiro. Só que Paulo também pregou para os judeus, né? Não era algo amarrado, né? A palavra do Senhor era livre, né? Você pode pregar para quem você quiser. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, os gentios, porque os gentios que ouviram a palavra da boca de Paulo deviam ser obrigados, né? É isso que Pedro está tentando perguntar aqui, né? Porque eles deviam ser obrigados a se submeter à circuncisão. Se os gentios que ouviram o evangelho da boca de Pedro não foram obrigados, porque agora eles tinham que dificultar essas coisas para os gentios. Então, Deus, Pedro fala no versículo 8, ó, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos conceder, era igual, não tinha um maior nem um menor. Deus que conhece os corações, lhes deu o Espírito Santo. Deus confirmou a legitimidade da palavra, né, que foi pregada por Pedro, né, que foi pregada por Paulo também nas suas viagens. Se Deus, né, que é o criador de tudo, se é ele que estabeleceu tudo, se é ele que deu a lei, ele quis fazer assim, quem eram eles, né, para dizer o contrário? Quem somos nós para contender, né, para querer dizer como Deus deve agir? Deus acolheu e selou com o Espírito Santo os gentios, sem exigir nada, sem exigir que guardassem a lei, apenas a fé em Jesus. E não estabeleceu, ó, versículo 9, não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. O que nós recebemos, né, o Espírito Santo, os dons, o que nós recebemos, eles também receberam, purificando-lhes pela fé o coração. Se Deus fez isso, novamente, quem somos nós para não os admitirmos na comunhão conosco? Porque nós deveríamos mantê-los à distância, como se nós fôssemos mais santos do que eles. Todos devem ser um só em Cristo Jesus. Gálatas 3:28, nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se Deus que purifica, que conhece os corações, purificou aqueles homens, sem que eles se submetessem à lei cerimonial, eles não deveriam ser rejeitados, mas admitidos na mesa, na comunhão. Todos tiveram o coração purificado pelo Senhor, né? Deus, ele não faz distinção nenhuma entre eles, né? Mas purificou-lhes pela fé o coração, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Romanos 9 ao 13. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não há distinção entre judeu nem gentio, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Paulo conclui, versículo 13, dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não era necessário essa, segundo Pedro aqui, segundo esse seu pequeno discurso aqui, não era necessário nada mais, né? Apenas a fé em Jesus Cristo. Pedro reprova, né, no versículo 10, ele reprova essa atitude desse grupo de fariseus, porque tentais a Deus, pondo sobre esses homens aí, esses discípulos, um jugo que nem nossos pais conseguiram suportar. Então, nós e os nossos pais tivemos dificuldade em suportar, a lei era muito numerosa, e ainda adicionaram tradições ali, até tocar num cadáver, uma pessoa morresse, você não podia nem tocar no cadáver, você tinha que passar por diversos rituais de purificação. Os alimentos, né, certos alimentos não eram permitidos, e Deus mostrou para Pedro que todos os alimentos eram permitidos.
Glória a Deus. O próprio Senhor, né, falou que o jugo dele é suave, o seu fardo é leve, né? Aleluia. E no versículo 11, Pedro fala que mais cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles, ou seja, os gentios, o foram. Então, Pedro termina finalizando aqui que todos são salvos pela fé no Senhor Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Pedro, ele não fala nem o seguinte, ele podia ter falado assim, mas nós esperamos ser salvos pela graça do Senhor, como eles também esperam. Ele cremos que fomos salvos, é certeza, já está salvo. Eles e os gentios. Não existe um modo de salvação para um e para outro. Em Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Gálatas 5:6. Sem lei, sem obras, apenas pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Né? Glória a Deus, glória a Jesus. No versículo 12, nós temos que toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio dele entre os gentios. Novamente, as bênçãos de Pedro e Paulo são contadas, né? Essa primeira viagem foi muita bênção, né? Foi bênção total, né? Glória a Deus, glória do início ao fim. Foram muitas as perseguições, né? Muitos os levantes de Satanás, mas foi bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então eles contam ali, eles confirmam o que Pedro estava falando, o que Pedro estava explicando. A ênfase, né, de Paulo e Barnabé aqui não é no trabalho deles, mas no que Deus fizera por meio deles. Sinais, prodígios, né? Não foi registrado, né? Lucas não registrou aqui as palavras, né? O que Paulo e Barnabé falaram aqui, mas nós estudamos, né? Todo o capítulo 13, 14 ali, vimos os detalhes, então não é necessário, né? Então, repetição do testemunho, já tinham dado em Antioquia, já tinham dado em Fenícia, Samaria, já tinham dado em Jerusalém, aqui repetem para a reunião, para o concílio, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Confirmaram tudo que Pedro havia falado, né? Tudo que Pedro tinha falando, com fatos claros, Deus confirmou o evangelho para os gentios, né? Sem necessidade de lei, né? Glória a Deus, glória a Jesus. No versículo 13, depois que eles terminaram de falar, falou Tiago. Então, esse Tiago aqui é irmão de Jesus. Nós tivemos 3 Tiagos na Bíblia. Né? Tivemos Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, que já foi decapitado lá no capítulo 12, se eu não me engano. Né? São tantos acontecimentos que eu acabo me perdendo entre os capítulos, mas foi no capítulo 12, né? Capítulo 12 ali, que é um capítulo que começa com a morte de Tiago, mas termina ali com a igreja crescendo. Tivemos o Tiago menor, né, para não confundir com o Tiago maior, e tivemos esse Tiago que é o Tiago, irmão do Senhor Jesus. Então, a essa altura, Tiago era um grande líder da igreja em Jerusalém. Ele foi contado até mesmo entre os apóstolos, né? Paulo chama de apóstolo lá em Gálatas 1:19. Ele era o irmão do Senhor, e quando o Senhor Jesus ressuscitou, apareceu também a ele. Pessoalmente, ali, talvez ele fosse incrédulo, né, durante todo o ministério de Jesus. Mas Paulo fala o seguinte em 1 Coríntios 15, versículos 6 e 7. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então Tiago, irmão do Senhor, viu seu irmão. Tiago escreveu uma epístola que leva o seu nome, né? Epístola de Tiago. William Barclay, ele tem um livro, né, de estudo sobre Atos dos Apóstolos. E ele diz ali no seu livro que os joelhos de Tiago, de tanto ele orar de joelhos, eram duros, né, como se fossem joelhos de camelo. Você imagina aí quem era o Tiago, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, o Tiago, ele assume também esse papel de liderança aqui, junto com Pedro, né, junto com os apóstolos ali. E é interessante porque o papel dele é tal na liderança que quando ele fala, é como se ele desse a última palavra aqui.
É ele quem praticamente formula a decisão para que toda a Assembleia aprovasse. Vamos dar uma olhada aqui, ó, versículo 13, né? 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então, Tiago começa aqui falando acerca de Simão, como Simão havia exposto. Simão aqui é o Simão Pedro, né? Glória a Deus. Então, da visitação de Deus para com os gentios através do episódio, né, lá em Cornélio, toda a sua família. Cornélio e sua família foram as primícias dos gentios, os primeiros gentios ali a se converterem numa pregação direta. Então, Tiago fala aqui que Deus visitou, né, os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então, os gentios, se dependessem dos judeus, os gentios nunca seriam alvos da graça, né, pois os judeus foram criados com aquela aversão aos gentios, né? Só que Deus visitou os gentios, né? Glória a Deus. Deus mandou Pedro, né? Deus deu a visão a Pedro, deu a visão a Cornélio, fez com que eles se encontrassem. O Espírito Santo vai, Pedro, que esses homens aí foi eu que mandei. Chegou lá, Cornélio reunido, como nós já vimos, e Pedro falando ali sobre Jesus, explicando quando, de repente, o Espírito Santo desce sobre todos ali e confirma a palavra de Pedro, e Pedro acaba batizando a todos. Então, Tiago ratifica, né? Ratifica o que Jesus, o que Pedro, o testemunho de Pedro, de Paulo e Barnabé também, claro. E o que Tiago vai falar aqui é que o que Pedro falou, Paulo falou e Barnabé falou condiz com as Escrituras. O que estava acontecendo naqueles dias, ou seja, a conversão dos gentios estava no livro do profeta Amós. Tiago vai citar o profeta Amós, versículo 15. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Versículo 16. Cumpridas essas coisas, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Amós 9, 11 ao 12. As próprias Escrituras confirmavam os fatos relatados por Paulo, por Barnabé e por Pedro. A inclusão dos gentios não foi algo feito ali nas coxas por Deus, mas foi predito pelos profetas. Que coisa interessante aqui, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Você vê que Paulo e Barnabé estão ali contando as bênçãos. Aí chegam irmãos ali, fariseus, e dizem: olha, eles têm que circuncidar. Tem uma contenda ali, eles vão para Jerusalém. Aí Tiago chega assim: ó, tá tudo escrito. Ô, glória, né? Dê um glória se você tiver sua casa aí, dê um glória, que é bênção, né? Que bênção, né? Como é bom a gente ter uma contenda e você abrir a Escritura. Não, a Escritura diz: não, eu acho que é isso, fulano acha que é isso. Não, vamos abrir a palavra. O que é que a palavra diz? Então a palavra, ela tem a última palavra, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Então, nós temos aqui, né, vamos ver essa profecia, né? Essa profecia fala do estabelecimento do reino do Messias, né? O versículo 16 fala isso, ó: cumprindo essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Levantar o tabernáculo de Davi, que estava caído, né? O Messias, o tabernáculo, Israel no Antigo Testamento é chamado de tabernáculo de Deus. A igreja no Novo Testamento é chamada de templo de Deus. Então, restaurar o tabernáculo é restaurar a casa, família de Davi, tabernáculo caído de Davi. Esse reino, né? Essa casa de Davi que tinha sido destruída, arruinada, permaneceu assim por muito tempo, fazia muitos séculos, né, que não havia um rei da casa de Davi, e Deus havia prometido, né, que o reino do Davi seria eterno. Por conta do cativeiro da Babilônia, acabou-se que a casa de Davi foi retirada ali do poder, mas Deus prometeu reedificá-la, e nada melhor do que um descendente de Davi. Jesus era descendente de Davi. Temos a árvore genealógica em Mateus, em Lucas, né? Todas elas, Davi está no meio ali da descendência, da genealogia de Jesus.
Então, essa profecia foi confirmada, né, quando Jesus foi levantado dessa família e lhe foi dado o trono de Davi, seu pai, né, seu descendente ali. Glória a Deus, glória a Jesus, né? E versículo 17, ó, para que os demais homens busquem o Senhor. O tabernáculo, ele não foi, ó, eu vou levantar o tabernáculo. O Senhor podia ter falado assim, ó, vou levantar o tabernáculo caído de Davi, para que todos os judeus se congreguem aí e seja novamente um povo, meu povo. Não, o tabernáculo caído de Davi foi levantado para que os demais homens busquem o Senhor. E também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então, não somente os judeus, mas todos os homens sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. O crente que tem o nome de Cristo invocado sobre ele, ó, quando você confessa a Jesus e quando você é batizado, o nome de Jesus é invocado sobre você. Você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. É invocado sobre você o nome de Jesus, para que você seja salvo. Glória a Deus, glória a Jesus. Que bênção, né? Que bênção a palavra do Senhor. E Amós foi escrito muito tempo antes, né? Mais aí 400, 500 anos antes, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, no passado, Deus escolheu um povo dentre todos os povos para chamar de seu. Agora ele pega todos os povos e escolhe um povo para ele. Que bênção, né? E um povo, todos aqueles que invocam o nome do Senhor, né? Que tem sobre si, tem sido invocado o nome do Senhor sobre si. 1 Coríntios 12, 13, pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo espírito. O versículo 18 fala, Tiago diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Então, o Senhor, né, desde o princípio de tudo, Deus predisse através da boca dos seus profetas que os gentios também seriam chamados. Não há mais distinção étnica. Todos que aceitarem Jesus pela fé seriam povo de Deus. É interessante porque tem um versículo que fala que Deus ele não faz coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus profetas, servos os profetas, né? Então, se os gentios tinham que ser salvos, está aqui revelado aos servos dos profetas, né? Pelos profetas. E o parecer de Tiago, versículo 19, 20, 21, finalizaremos no 21. 19 fala o seguinte, ó, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Então, Tiago aqui, coluna da igreja do Senhor, dá o seu parecer. A circuncisão, a lei cerimonial, elas não deveriam ser impostas sobre os gentios convertidos, que eles não sejam mais perturbados, né, com isso. Mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, Tiago aí faz algumas considerações aí que eles deveriam fazer, que na verdade não está nem dentro da lei, mas que todo crente sabe que é errado. Então, essa questão não deveria mais perturbar, mas eles poderiam fazer isso, né? Eles não poderiam se contaminar com os ídolos, ó, eles tinham que ser abistos. Vamos entender os 4 pontos aqui que Tiago cita, né? O tempo já está um pouco corrido, mas queremos finalizar esses 2 versículos aqui, ó. Então, quais eram ali as recomendações de Tiago, né? Com os 4 pontos aqui que ele cita. Contaminação com os ídolos. Os gentios, eles não deveriam ingerir, por exemplo, uma comida sacrificada aos ídolos, nem ter comunhão com, por exemplo, com idolatria, né? Contaminação dos ídolos é você ter comunhão, você guardar um ídolo, né? Idolatrar um ídolo. Os cultos não deveriam mais ter essa adoração, né? Que talvez os gentios ali, a gente viu que os romanos, né? Que os gregos eram politeístas, né? Adoravam muitos deuses, né? Tinham estátuas, um para cada deus ali. Então, Tiago pede ali que eles se abstivessem da contaminação dos ídolos, que eles rejeitassem, que eles recusassem, privassem disso.
segundo ponto aqui que Tiago fala está na relações sexuais ilícitas. Outras traduções chamam de fornicação, prostituição. Então, qualquer tipo de imoralidade sexual, fornicação, né, pureza sexual. A palavra usada aqui para relações sexuais ilícitas é uma palavra só, a mesma usada para fornicação, é a palavra porneia. O grego porneia, daí vem pornografia. Essa palavra inclui adultério, inclui homossexualismo, inclui lesbianismo, relação sexual com animais, com parentes. Paulo sempre condena isso nas suas cartas. Paulo também fala sobre a carne de animais sufocados, ou seja, animais que foram estrangulados ali. E carne com sangue, algo que tinha sido proibido desde Noé, né? Antes mesmo da lei de Moisés. Então, para acabar com qualquer problema, não deixar espaço para contendas, Tiago especifica, né, que essas coisas seriam interessantes todos cumprirem, né, que se abstivessem contaminação dos ídolos, impureza sexual, relações sexuais ilícitas, carne de animais sufocados e do sangue, carne com sangue. Se você gosta de uma carne mal passada, pare de gostar, né? Peça um bem passado aí que é melhor para você, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, versículo 21, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, Tiago fala no versículo 21 que os judeus eram ensinados, né, sobre isso há muito tempo. E eram coisas, você vê aqui que não tem nada de extraordinário, né? Realmente eram coisas que aumentam a santidade, né? Você vai se santificando mais e mais. Você se proibir dos ídolos ali, os ídolos, por exemplo, a questão dos ídolos e da relação sexual, eles estavam ligados, né? Porque muitos cultos pagãos tinham prostitutas cultuais, né? Elas faziam rituais sexuais lá para adorar o Deus que elas estavam cultuando. Então você vê que não tem nada de extraordinário aqui, era algo para se santificar mais, né? Então o evangelho, ele liberta, né? Ele nos traz essa liberdade, mas era necessário que esses judeus, que o povo do Senhor entendesse que certas coisas, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? É o mesmo que acontece hoje em dia, né? Que a gente, os gentios, eles tinham que começar a ver isso, né? A gente, quando aceita Jesus, a gente tem que começar a tirar velhos hábitos, né? Que não glorificam ao Senhor. E isso era o que os gentios tinham que começar a tirar de suas vidas, né? Contaminação de idolatria, relação sexual ilícita, carne de animais sufocados, né? Carne com sangue. Se os cristãos gentios se privassem dessas práticas, eles agradariam mais ainda ao Senhor e se relacionariam melhor com os judeus cristãos. Haveria mais comunhão entre a igreja, né? Os judeus, eles tinham isso enraizado em si, né, de ter aquele preconceito contra os gentios. Então, essa observância aqui desses itens aqui e haver uma maior comunhão ali na mesa do Senhor, né? Para criar uma maior harmonia na igreja, evitar escândalos, né? Você imagina... os apóstolos iam pregar para um judeu ali, e ele disse, não vou aceitar não, porque tem gentil no meio aí, eles têm relações sexuais ilícitas, eles têm idolatria no meio deles aí, eles comem carne com sangue, eu não vou nem chegar perto não. Então, facilitaria também a evangelização, de certa forma. E foi algo que o Senhor confirmou aqui também, né? A gente vai ver que todos se alegram disso. E essa mensagem é lida em todas as igrejas, né? A gente vai ver aqui que Paulo, Judas, Silas, eles vão falando essa mensagem aí que foi decidida nesse concílio pelas igrejas que eles passavam, né? Então, essa decisão de Tiago, nós iremos ver, a partir do versículo 22, que ela agradou e ela ajudou a igreja a crescer mais ainda, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Então, e que reunião maravilhosa, né? Nesse estudo e essa reunião aqui que tivemos, né? Pedro, Paulo, Barnabé, Tiago, né? Homens ali, a igreja, homens que andaram com o Senhor, como Pedro, como Tiago, Paulo que viu o Senhor, discutindo aí questões doutrinárias, né? Para que a igreja voltasse a ter harmonia, né? Muitas eram as contendas, né? Houve, como diz a palavra do Senhor, não pequena discussão, então estavam discutindo ali
mas era necessário, né? Era necessário colocar os pingos nos is para que a igreja voltasse a crescer em unidade, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? A paz do Senhor a todos, né? A Jane, não sei se ela vai orar, se ela vai pedir para alguém orar. Jane, você pode... Vamos dar oportunidade de oração, né? Vamos dar oportunidade, deixa eu ver quem está. Vamos dar oportunidade à Síria. Tá bem? A Síria, você pode orar por nós, querida? Posso sim. A paz do Senhor para todos. Paz, querida. Vamos orar, né? Alguém tem algum pedido de oração? Então vamos orar uns pelos outros. Maravilhoso, sublime, grande Deus. Estamos aqui, Senhor, teus filhos, rodeados à tua mesa. Já nos alimentamos da tua palavra, Senhor. Ó Deus, quão grande é essa palavra que tu deixaste para nós. Quanta responsabilidade de nós cristãos para cumprir a tua palavra. Ó Deus, para praticar a tua palavra. Senhor, nós somos tão pequenos, nós somos tão falhos. Pecamos contra ti por omissão, pecamos por palavras. Deus, vem nos trazer, Senhor, cada dia perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, que possamos te servir melhor, Senhor, com coração sincero. Ó meu Deus, ouvindo e praticando tua palavra, bendizendo o teu nome, glorificando o teu nome, porque tu és digno, Senhor. Tu nos criaste para a tua glória. Ó maravilhoso Deus, tenha misericórdia dos nossos lares. Guarda nossos lares na proteção do teu sangue. Ó Deus, que nos nossos lares haja amor, haja perdão. Deus maravilhoso, ó Senhor, nos ajude, Senhor, a olhar para o necessitado com amor, Senhor. Ó Senhor Deus maravilhoso, nós te rogamos, Senhor Deus, por aqueles que estão hospitalizados. Tenha misericórdia, Senhor, nós cremos que tu és o nosso médico. Dá saúde, Senhor. Ó Senhor, entra nos lares, Senhor, com providência. Meu Deus, tenha misericórdia daqueles que estão lutando com enfermidade, Senhor. Aqueles, Senhor, que estão crendo que tu és todo-poderoso, aqueles que creem, Senhor, no poder que há em ti, Senhor. No poder que tu tens para curar, no poder que tu tens para operar maravilhas, Senhor. Ó Deus, nós cremos, Senhor. Nós somos teus filhos e nós cremos, Senhor. Nós cremos no teu poder de cura. Ó Senhor, quando a tua palavra diz que basta uma palavra, tu deste uma palavra, o filho do centurião foi curado. Deus ordena hoje palavras de curas sobre nós, Senhor, sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão agora de joelhos dobrados, pedindo um socorro a ti, Senhor. Tu és o nosso socorro, Senhor. A tua palavra diz, eleva meus olhos para um monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, aleluia, glória a Jesus. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, daqueles que agora estão sofrendo, passando por problemas difíceis, entre com providência, Deus. Ajuda teus servos a resolver os problemas de acordo com a tua vontade, Senhor. Deus, tem misericórdia dos nossos filhos. Salva os nossos filhos, Senhor. Desfaz, Senhor, as obras do inimigo. Tenha misericórdia, Senhor. Ajuda nossos filhos a te servir, Senhor, a te amar, a te adorar, Senhor. Deus, eu te peço e eu te agradeço, Senhor, porque tu és maravilhoso, Senhor. Tu tens sido conosco, tu tens estado conosco. Te agradeço por esses momentos que tu preparaste para a gente ouvir tua palavra, para a gente orar, para a gente interceder. Muito obrigada, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, abençoa nossos lares, a noite que seja de paz, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor.